Oi pessoal, Pastor Thiago aqui, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar com vocês no vídeo de hoje algumas dicas que eu considero ser importantes na hora de procurar uma boa igreja para congregar. Eu já compartilhei aqui com vocês as minhas experiências, como foi que eu saí do catolicismo e me converti numa igreja pentecostal, depois o porquê eu saí do pentecostalismo e me tornei um crente batista, e as razões por que eu sou batista, porque eu professo essa fé, entre as igrejas evangélicas, porque batista. Mas agora eu quero falar para você que talvez esteja no seu caminho. Acho que uma coisa que eu procurei deixar bem claro aqui nos vídeos anteriores é que esse foi o meu caminho. Essa é a minha trajetória, a minha caminhada. E você certamente vai ter a sua. Então eu gostaria de compartilhar aqui algumas dicas de coisas que eu julgo importante na hora de escolher uma igreja para congregar e, obviamente, para se tornar membro, Esse é o objetivo de quem está procurando uma boa igreja. Então, primeiro de tudo, é você entender que congregar numa boa igreja é essencial para o seu crescimento espiritual. Mas o que é uma boa igreja então? Vamos lá, a primeira dica que eu quero dar para você é o seguinte: você precisa definir, se você conseguir, é claro, se você tem alguma predileção por uma igreja de linha mais tradicional ou pentecostal. Isso é muito importante, porque se você for um pentecostal, você concordar com as doutrinas do pentecostalismo, a maneira como é o entendimento do batismo com o Espírito Santo, da atualidade dos dons hoje, e você acabar em uma igreja tradicional, isso pode gerar uma série de desconfortos para você e para a igreja, e dificuldade para se conectar. Por quê? Porque você vai achar que o ambiente é todo muito frio, todo muito pouco espontâneo, pouco movido pelo Espírito, e a igreja vai achar que você é muito emotivo, muito espiritualizado, mas não necessariamente espiritual. E o contrário também é verdadeiro. Se você for um crente tradicional, e você for congregar numa igreja pentecostal, você vai achar que o ambiente é uma bagunça, está cheio de exageros, e as pessoas vão julgar que você não é espiritual o suficiente, que você é um crente frio. Então, talvez você não tenha condição de julgar isso ainda, mas se você tiver, seria interessante se você conseguisse definir se você é tradicional ou pentecostal. Isso vai facilitar muito para você se sentir em casa, para as pessoas também se sentirem confortáveis umas com as outras, tá bom? Segunda dica é fidelidade bíblica. Tá? Então, uma vez que você definiu lá se você vai congregar numa igreja pentecostal ou tradicional, ou se isso é indiferente para você, isso é inegociável. Fidelidade bíblica. Uma igreja séria prega a palavra de Deus com fidelidade. Então, vá na igreja, vá pessoalmente, ou então, se a igreja possui canal no YouTube, no Instagram, ouça as pregações, veja se as mensagens estão baseadas no texto bíblico que está sendo lido. O pastor abre lá num texto qualquer para pregar, e ele prega aquilo que está no texto. O evangelho está sendo proclamado de forma fiel, As mensagens têm como foco expor o evangelho. Pois eu quero gravar um vídeo para vocês sobre o que é o evangelho, Mas isso está sendo focado, a mensagem do arrependimento, do perdão de pecados, da salvação, da fé em Jesus, isso tem sido colocado como prioridade? Fujam de todo jeito de igrejas, lugares onde se prega a teologia da prosperidade, onde se prega determinação, confissão positiva, palavra profética, triunfalismo, coaching. Esquece isso. Não interessa a denominação a qual pertence a igreja. Não se escolhe igreja pela denominação. Mesmo que seja uma denominação tradicional, mesmo que seja uma denominação que você congregou em outra igreja antes. Cada igreja, cada congregação local é única. Então, existe pregação bíblica fiel. O evangelho está sendo exposto fielmente, de forma clara. Não existe triunfalismo, teologia da prosperidade, coaching, bem-estar emocional. Não é nada disso. Prefira esse tipo de igreja. Agora, se for possível, prefira igrejas
que tenha pregação expositiva. Eu sei que nem todos os pastores pregam expositivamente, né? E isso não é necessário, não é apenas os pastores que pregam expositivamente que são fiéis. Mas, se você puder, tiver essa condição, prefira pastores que pregam expositivamente. Também é importante ter uma boa teologia bíblica. É importante que um sermão que é pregado lá no Pentateuco, Gênesis até Deuteronômios, seja pregado dentro desse contexto da teologia bíblica. É importante que um sermão pregado numa das cartas seja pregado dentro do contexto que as cartas estão. Então, pregação expositiva e teologia bíblica, se for possível, preferencialmente, mas inegociável, fidelidade à Escritura. O texto precisa ser lido e pregado fielmente, tá? Terceira dica, confessionalidade. A igreja precisa ter um documento em que ela normalize o que é que ela crê. Tá? Isso pode ser uma confissão de fé, pode ser um livro publicado, ou um artigo num site, ou mesmo um papel impresso que fica ali na igreja local. Pode ser uma confissão de fé, uma declaração doutrinária, um manual da igreja. Isso pode ser uma confissão que é adotada por mais do que uma igreja, ou pode ser uma confissão que foi escrita para ser usada só naquela igreja local. Por quê? Porque isso demonstra o compromisso e a clareza doutrinária. Vai facilitar o entendimento sobre o que aquela igreja crê e o que ela não crê. Tá bom? Eu, por exemplo, faço parte de uma igreja batista ligada à Convenção Batista Brasileira, que foi organizada em 1969, então essa igreja aqui tem como confissão de fé a Confissão de Fé das Igrejas Batistas, que é o mesmo que a Confissão de Fé de New Hampshire, né? Confissão de Fé das Igrejas Batistas do Brasil e a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, né? Então, essa é a nossa confessionalidade, é nisso que nós cremos. Então, conheça a confessionalidade daquela igreja, veja se é isso que você concorda, né? É importante que esteja bem definido no que se crê e no que não se crê. Quarta dica, que eu acho importante também, é recepção e acolhimento. Para mim é maravilhoso quando eu vou numa igreja onde as pessoas são acolhedoras, onde elas são amorosas, onde elas pegam o meu contato, depois me mandam uma mensagem, onde elas me convidam para as coisas que vão ter na igreja, né? Onde que há uma preocupação uns com os outros, os membros estão preocupados uns com os outros, eles conhecem o nome uns dos outros, sabem onde moram. Claro que uma igreja muito grande, esse número, essa interação começa a se limitar a pequenos grupos, né? Mas uma igreja, acho que até 150, 200 membros, é perfeitamente possível que todo mundo se conheça pelo nome, né? Esse tipo de igreja onde há recepção, acolhimento, é uma igreja onde que a oração uns pelos outros é incentivada. É incentivado o serviço uns pelos outros, que vai desde uma simples carona, né, até uma ligação quando alguém está doente, né, perguntando como que está, né? É uma igrejas assim são igrejas que promovem a comunhão, que refletem o amor cristão. Essas igrejas podem ter pequenos grupos, células, ou promover atividades, programações na igreja, onde você possa ter mais comunhão com os irmãos. Então, eu gosto de igrejas mais acolhedoras. Talvez você prefira uma igreja onde você chega, senta no fundo, sai do culto e ninguém te nota. Mas eu preciso te alertar. Isso não é o Evangelho. Quando você lê Atos capítulo 2, do versículo 42 até o final, você vai ver que a igreja de Atos não era assim. A igreja de Atos era uma igreja em que eles se reuniam, partiam o pão, estavam no templo e nas casas, eles estavam vivendo a experiência de fé, perseverando no ensino dos apóstolos, eles estavam perseverando na oração. Então, eles não eram uma igreja em que era possível eu entrar e sair sem ser notado. Então, quarta dica aí, recepção e acolhimento. Quinta dica, uma liderança plural. Então, uma boa igreja precisa ter uma liderança saudável. Então, com pastores e diáconos que sigam normas bem estabelecidas. O ideal é que a igreja tenha um estatuto, um regimento interno, um documento que diga como é que o pastor, os diáconos, os líderes precisam se conduzir, tá bom? Precisa ter esse documento que regula a autoridade na igreja local.
Por exemplo, eu faço parte de uma igreja, ela tem um estatuto, e nesse estatuto rege o que o pastor, né, titular deve e o que ele pode fazer, né, e o que ele deve fazer, e o que a diretoria executiva, que são os diáconos da igreja, o que eles podem e devem fazer. Então, é a própria igreja que elege o seu pastor, e é a própria igreja que também o demite, se for o caso. É a própria igreja que elege e troca seus diáconos, né? Uma igreja maior vai precisar ter mais de um pastor. Então, fuja de igrejas em que o pastor não precisa prestar contas para ninguém. Fuja de igreja onde o pastor, ou a esposa do pastor, ou o filho do pastor, ou o cunhado do pastor, ou o sobrinho do pastor, ou o neto do pastor, ou o pai do pastor, a mãe do pastor, cuide do dinheiro. Pastor, ele precisa cuidar da oração e da pregação da palavra. Os diáconos existem para cuidar do patrimônio e da receita daquilo que a igreja recebe como doações, tá bom? Em algumas denominações, os líderes vão ser designados por líderes superiores, tá? Então você tem lá um presidente de campo e ele troca os pastores nas igrejas locais. Então aí é uma limitação de algumas denominações que tem essa organização assim episcopal em pirâmide. Então seu pastor presidente na sede nacional ou mundial lá, e aí você tem pastores de campo, pastores regionais, até o pastor da igreja local. Nas igrejas batistas, que são congregacionais, não existe essa autoridade hierárquica, né, sobre a igreja, e a igreja local mesmo é quem escolhe quem é o seu pastor, e ela que também demite ele, ela que troca ele, ela que elege seus diáconos, já foi explanado no vídeo anterior aqui. Então, uma liderança plural e uma liderança que tenha limites estabelecidos no estatuto. Sexta e última dica que eu tenho para vocês é o seguinte: participe antes de decidir. Antes de você se tornar membro de uma igreja, frequente essa igreja por um tempo. Pode ser uns 6 meses, 1 ano ou mais, o quanto for necessário para você perceber que aquilo que eles dizem crer, que está no papel, confessionalidade, se reflete na prática. Pregação bíblica fiel, acolhimento e recepção, comunhão, companheirismo, fraternidade, não é? Liderança saudável, plural, fiel. Então, você só vai conseguir saber disso frequentando. Não imagina que é possível você perguntar para alguém, para um pastor, para um amigo, qual igreja boa para eu ir? Vai na igreja A. E você vai chegar lá e vai ser, sabe? Vá na igreja, congregue, frequente um tempo, deixe bem claro para as pessoas que você está procurando por uma igreja. Desconfie assim, desconfie de uma igreja que quer que você se torne membro rápido, a qualquer custo. Desconfie desse tipo de postura. Porque a igreja também precisa perceber se aquela pessoa que vem vindo, aquela pessoa que está visitando, se é isso mesmo que ela quer, se ela quer fazer parte dessa igreja, se ela quer se envolver, se ela quer prestar contas e pedir contas. Porque uma igreja de verdade é isso, né? Se for possível, converse com os membros. Se algum desses membros, talvez é até um amigo seu que te levou, que te apresentou a igreja, que está te levando, pergunta para ele, né? Pergunta, olha, como é que a igreja crê, como é que é a prática da igreja e tal, né? Se você conseguir, marca uma conversa com o pastor, né, com a liderança da igreja, com o pastor e os outros líderes, sabe, para tirar suas dúvidas, para esclarecer, né, para que as coisas fiquem bem certinhas assim, no que é que você vai estar, com o que é que você vai estar se envolvendo depois. Esse tempo da visitação aí é essencial para você discernir. Se não for aquele lugar, muito obrigado o tempo que vocês me acolheram, mas não é a igreja que eu estava procurando, né? Não é a visão que eu tenho, não é a fé e a confessionalidade que eu tenho, e boa. E se for, olha gente, vocês estão vendo, né? Já faz um bom tempo aí, uns 6 meses, 1 ano que eu venho aqui, participo, estou envolvido, percebo que a igreja é séria, percebo que a liderança é séria, é espiritual, percebo que o ensino é bíblico, é correto, percebo que a igreja se preocupa em ser fiel às escrituras e quero me tornar membro. Como é que eu faço para me tornar membro, né? Então, pode ser que você ainda não seja batizado, né? Então você tenha que ser batizado. Pode ser que você saiu de uma outra denominação ou de uma seita e aí precisa ser definido pela igreja local, né? Se o batismo que você foi batizado é aceito naquela igreja, ou se você precisa ser batizado biblicamente de acordo com o que a igreja crê que é biblicamente correto o batismo, tá bom? Então, essas são as dicas aí que eu tinha para vocês. Se você tiver mais alguma,
que você saiba das suas experiências. Olha, eu passei por igrejas e também notei que isso é importante se ater a essa questão, aquela outra. Deixa aqui nos comentários, tá? Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo se você gostou do conteúdo e comentar aqui, deixar sugestão do que a gente pode estar trabalhando nos próximos vídeos também. Tá? Escolher uma igreja para se tornar membro é uma decisão seríssima. Eu espero que você possa orar e pedir discernimento, direção de Deus. Essas dicas de maneira nenhuma dispensam a oração, tá bom? E sei que Deus vai iluminar vocês vão tomar uma decisão pautada no que a Escritura e no que os princípios e valores cristãos determinam, tá bom? Deus abençoe a todos, até uma próxima e até lá, tchau, tchau.